Iniciando a resolução dos exercícios do Enem 2024, matemática. Então, o primeiro deles é este aí, um exercício que vai pedir para calcular a média, né? Então, o que é que nós temos? Um exercício de média aritmética. Então, eu defino a média aritmética aí dizendo o seguinte: uma média aritmética simples. É calculada somando todos os valores e dividindo o resultado obtido pelo número total de elementos. Então, nós temos aqui um levantamento. O exercício diz assim: contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desse contrato possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de serviços digitais. Então, nós temos aqui o quadro com esses tempos. Aí o que que ele pede? O tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro E, com uma casa decimal aproximadamente. Então vamos lá. O que manda a média aritmética? Somar tudo e dividir pela quantidade. Somando tudo, 36 mais 17 mais 27 mais 13 mais 13 mais 13, que eu indiquei aqui como sendo 3 vezes 13, né? Isso vai me dar um total de 119, que dividido por 6 dá 19,8. Pronto. Resposta, letra C. Primeiro, muito simples esse problema, né, do Enem. Problema de média muito tranquilo. Agora, o segundo, mais fácil ainda. Diz assim: o Instituto de Pesquisa constatou que nos últimos 10 anos o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Então, 135,25, o que que significa porcentagem? Este símbolo, por cento, significa que o número que o carrega está dividido por 100. E para eu dividir por 100, basta eu deslocar a vírgula para a esquerda duas casas, né? Para dividir o número decimal por 100, fazemos o deslocamento da vírgula duas posições para a esquerda. Então, neste caso aqui, chegando a vírgula para a esquerda duas casas, eu vou ter 1,3525, que é a letra D. O terceiro fala assim: o arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana. Um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é 1.672 metros quadrados. Considere que a escala da maquete exibida seja 1 para 200. A medida da área do vão aberto nesta maquete em centímetro quadrado é. Tem aqui as alternativas. Vamos lembrar que escala refere-se à medida de distância, comprimento. Quando eu tenho a medida de área, essa escala minha aqui tem que ser elevada ao quadrado. Portanto, vamos lá, a escala refere-se a dimensões lineares. Então, a área dada é essa, 1.672 metros quadrados. A área da maquete eu vou chamar de x. Se a razão de semelhança linear é K, então a razão de semelhança das áreas é K2. E se tivesse volume, a razão de semelhança seria K3. Mas no caso aqui é só área, então se K é igual a 1 sobre 200, K2 é igual a 1 sobre 200 ao quadrado, e aí eu vou usar a definição de escala, né? O que que é escala? Escala é sempre o quê? O desenho dividido pelo real. Essa é a definição de escala. Então, fazendo as contas aqui, eu passei esse 200 ao quadrado, agora eu vou passar esse número maior aqui multiplicando, e aí vai ficar 1.672
dividido por 4, porque eu tenho aqui 4 zeros, do lado de cá 4 zeros, divido tudo por 10.000, sobra isso aqui. Fazendo a operação, 418 centímetros quadrados. Então, a nossa resposta é a letra E. E, finalizando essa primeira etapa, o gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. Está aqui o gráfico. O saldo de balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações, né, que está aqui em azul, menos o valor de importações no mesmo período, que está aqui em gráfico preto. Considere que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico, junho, janeiro e junho, sejam representados por S1, saldo em 2009, S2, saldo em 2010, no começo do ano, e S3, saldo em 2010, meio do ano. Ele quer que a gente ordene esses resultados, S1 e S2, do maior para o menor. Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair, para saber qual que é o saldo, obter os 3 resultados e ver qual é o maior, qual é o menor, e qual é o do meio. Então, é coisa rápida. Aqui eu tenho o S1, que é esse aqui, ele vale 14,5, mais ou menos, né? Menos 10, vai dar 4,5. O S2 eu nem fiz as contas, porque ele dá negativo, né? Se a gente ampliar o gráfico, vai ver que ele é negativo, né? Mesmo se fosse positivo, pouquinha coisa, a diferença é porque está quase empatando. E o S3, que é aquele lá, é 17,1 menos 14,8. Quer dizer que vai dar 2,3 de saldo, né? Comparando os 3 resultados, eu vejo que esse primeiro S1 é o maior, depois o S3, depois o S2. Então a ordem vai ficar assim: S1 maior, S3 o médio e S2 o menor. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Terminamos aqui esses 4 exercícios e logo, logo estaremos com mais 4 e assim sucessivamente. Obrigado pela atenção e até a próxima.